Fala galera, beleza? Eu sou Pietro, professor de Química da Oficina do Estudante, e hoje eu vim aqui para a gente discutir algumas questões do Enem sobre tópicos que são muito recorrentes na prova. Então, para te dar umas dicas, eu selecionei algumas questões e dentro dessas questões a gente vai discorrer a resolução e aí depois eu te explico algumas coisas que talvez sejam bacanas de você saber para poder trazer para a prova. Então vamos lá. No primeiro exercício, caiu na prova do Enem de 2017 e olha que questão bacana e super inteligente. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção do material com maiores quantidades de óleos essenciais. Ele está afirmando isso. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Bom, aí tem algumas alternativas, mas antes de discutir as alternativas, vamos pensar na lógica do processo. Um óleo essencial, via de regra, é essencial e você sente o cheiro porque essa substância evapora em grande quantidade. Em outras palavras, porque ela é volátil. Então tenha em mente que uma substância volátil é uma substância que evapora muito, portanto, tem pressão de vapor elevada. O que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor do líquido exerce na superfície dele. Então, se você tem um líquido que evapora muito, essa pressão de vapor é grandona. E aí, aliado a isso, eu ainda posso pensar no aumento ou diminuição de temperatura, influenciando isso. Se você tem um líquido e eu esquento esse líquido, automaticamente ele evapora mais. Se ele evapora mais, quer dizer que a pressão de vapor fica maior, portanto ele volatiliza mais e acaba mais cedo. É aquela mesma lógica de deixar um frasco com água no sol e um frasco com álcool no sol. Uma vez que o álcool é mais volátil, ele evapora com mais intensidade e aí o frasco do álcool seca primeiro. E é mais ou menos isso que o Enem queria que a gente pensasse. Olha que alternativa bacana. Ele fala, essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse. Repara, se você aumenta a temperatura, que é proporcional com a pressão de vapor fica maior. E uma vez que a pressão de vapor é maior, a substância evapora mais. E é exatamente essa a ideia. Os caras coletavam as plantas essenciais durante a noite porque é mais frio. Durante o dia, o raio de sol esquenta a planta e aí ela evapora com mais intensidade. Beleza? Portanto, a alternativa certa é a alternativa A, que diz justamente que ela é baseada na volatilização das substâncias de interesse. Então, se o raio de sol bate na planta com grande intensidade, os óleos essenciais da planta evaporam muito, por consequência, eles diminuem de quantidade na planta e aí não faz sentido colher ela. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Olha que questão bonitinha. Super dá para resolver sem grandes estresses, sem causar problemas, sem gastar muitos dos seus neurônios. Beleza? Tranquilo? Olha esse outro exercício, que bacana. Também relativamente simples de resolver, mas é um exercício bem legal porque esse aqui envolve uma discussão de uma aula que é chamada aula de lei de Hess. E olha que exercício super bacana e quadradinho, super fácil de resolver. Também na prova de 2017. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, que é a alfa Fe2O3, a magnetita, que é o Fe3O4, e a wustita, que é o FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO, gasoso, é utilizado para reduzir o FeO sólido conforme a equação química, que é essa que está aqui em cima. Essa reação a gente chama de reação alvo, porque a nossa meta vai ser calcular o ΔH dela. Considere as seguintes equações termoquímicas. E ele coloca justamente essas três equações termoquímicas para que a gente possa mesclar elas e chegar nessa reação aqui de cima. Beleza? Ficou com dúvida nessa aula? Volta aqui nesse link da aula de lei de Hess. Como é que a gente faz para resolver esse exercício?
eu preciso mesclar essas três equações para poder chegar na equação verde. E aí, a ideia básica é procurar coisas que são singulares. Saca só, repara que Fe sozinho, pura e simplesmente ferro, só aparece na primeira equação. No momento que ele só aparece na primeira equação, eu preciso desse ferro depois da seta. E ele já está depois da seta. O problema é a quantidade. Mas aí eu posso resolver isso de um jeito muito simples. É só dividir a equação inteira por 2. Para que no final do processo eu obtenha só 1 do ferro. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Vamos continuar fazendo isso e ver como é que a gente se sai. Ainda procurando coisas que são singulares. FeO aparece apenas aqui. E eu preciso justamente dele antes da seta. Então olha que exercício bacana. Eu não preciso inverter reações num primeiro momento. A ideia é que eu preciso de ferro depois da seta, tá depois da seta. Eu preciso de FeO antes da seta, tá antes da seta. Só as quantidades que estão erradas, sem problemas. Para acertar a quantidade do FeO, eu vou dividir essa reação por 3. Beleza? Sem problemas? Tá. Aí, de maneira geral, eu preciso ficar esperto, porque agora eu vou ter que tomar cuidado com um detalhe. No momento em que eu dividir esta equação por 3, eu vou ficar com 1/3 de magnetita, que é o Fe3O4. Para poder cancelar com essa magnetita, eu preciso manter essa terceira equação do jeito que está, mas fazer aparecer 1/3 de magnetita aqui embaixo. Para que eu ache um denominador que vire 1/3, eu tenho que dividir essa reação de baixo por 6. Beleza? Então olha que exercício bacana. As reações estavam todas do lado que eu precisava, do jeito que estava. A ideia era só acertar os coeficientes estequiométricos. Então vamos lá, vamos transcrever essas reações agora já divididas para que fique fácil de você entender. Bom, depois de fazer essas operações matemáticas, repara que eu simplesmente dividi a primeira equação por 2, a segunda equação é dividir por 3 e a terceira equação é dividir por 6. Aí eu preciso procurar coisas que são comuns antes e depois da seta. Por exemplo, repara, aqui tem meio mol de Fe2O3 antes da seta e meio mol de Fe2O3 depois da seta. Eu posso cancelar esses dois. Beleza? Repara também que aqui eu tenho 3 meios de CO2 e aqui eu tenho 1/3 mais 1/6. 1/3 mais 1/6 dá justamente meio. Isso aqui equivale a meio CO2. Que eu posso cortar com 1,5 aqui, sobra 1 no final do processo. Beleza? Analogamente, eu ainda tenho aquela ideia linda de que 1/3 de Fe3O4 pode ser cancelado com 1/3 de Fe3O4. E aí, pensando na soma de frações, ainda tem aquele 1/3 de CO somado com 1/3 com 1/6 de CO, dando meio de CO, que eu vou cortar com esse daqui. Tinha 1,5, corta com meio, sobra só 1 mol de CO antes da seta. Agora, repara como é que fica a reação depois da soma. Só o FeO antes da seta, que é sólido, mais o CO, que é um gás, produzindo o ferro sólido, mais o CO2, que é um gás. Perfeito? Repara, essa reação aqui é exatamente igual à reação alvo. Tendo em vista que as duas reações são iguais, então quer dizer que o ΔH é a soma destes valores. E a soma desse valor dá menos 16,7 kJ. Beleza? E aí é só marcar a alternativa certa, que é a alternativa B, dizendo que o ΔH da reação vale menos 17 kJ. Tranquilo? Sem problemas? Viu como isso realmente cai no vestibular e é super fácil resolver um exercício? Tranquilo? Sem problemas? Olha só que belo e velho assunto recorrente no Enem. O cara pediu uma questão de eletrólise aquosa
como sempre. Então, olha só que legal. É uma questão da prova de 2017. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Então, daí, ele diz aqui no enunciado que ele usa gás cloro e hidróxido de sódio. Então, vamos lá. O que acontece exatamente numa eletrólise? O processo é formado por um gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria, não tem problema, não faz diferença. E aí aqui tem um polo positivo e um polo negativo. No polo negativo vai ser atraído ou o cátion Na+, ou a água. Nesse caso, na competição por íons, uma vez que o Na+ está na família 1A e ele tem potencial padrão de redução muito baixo, o potencial padrão de redução da água é maior. Então, portanto, é ela que leva vantagem e ganha competição. Beleza? Então é a água que vai sofrer reação no polo negativo. No polo positivo, o Cl- sofre a reação porque ele é um ânion que não tem oxigênio. Então o Cl- vai para o polo positivo ao invés da água e a água vai para o polo negativo ao invés do Na+. E aí as reações que acontecem são essas aqui, ó. No polo positivo, 2 do ânion cloreto viram gás cloro, que ele disse que é produzido, e 2 elétrons. Esses 2 elétrons circulam pelo circuito elétrico até que cheguem no polo negativo, que é o cátodo, e chegam na água para reduzir a água, produzindo 2 hidroxilas e mais o gás hidrogênio. Então, no final do processo, a reação que a gente tem global é essa daqui. 2 do Cl- reage com 2 águas, produzindo gás cloro, 2 OH-, que são justamente as hidroxilas que vão se juntar com Na+, para formar hidróxido de sódio, caso ele seque a solução, senão o Na+ e o OH- ficam dissociados mesmo, porque ela é uma base forte. E aí depois ainda tem um outro produtinho aqui sendo produzido no cátodo, que é o polo negativo. Então, no ânodo produz cloro, na solução produz hidróxido de sódio, só que ele fica dissociado, e no cátodo, no polo negativo, ainda formar-se-ão bolhas de um gás, que é hidrogênio, que é esse produto obtido que ele estava esperando que você dissesse na resposta. Então aí, nesse caso, a gente fica com a alternativa D, que diz que é produzido hidrogênio molecular. Beleza? Esse hidrogênio molecular é produzido no cátodo e ele sai sob a forma de bolhas. E ele ocorre por conta da reação de redução da água. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? É uma questão que não é exatamente fácil, porque você precisa decorar algumas coisas para poder fazer ela. Mas uma vez que você já decorou isso, já resolveu esse problema, é uma questão que é super possível de ser resolvida. E acredite em mim, sempre esse assunto é recorrente. Vale a pena estudar eletrólise aquosa? Sim. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Olha esse exercício que bacana. Da prova de 2016. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Para evitar que escapem da atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. De que gases eles estão falando? Basicamente CO2 e SO2, que em contato com o oxigênio da atmosfera, o SO2 ainda pode virar SO3, e eles em contato com a água viram ácido carbônico e sulfúrico, que são os ácidos responsáveis pela chuva ácida. Além disso, o CO2 ainda é responsável pelo efeito estufa. Beleza? Tudo bem? Então eu preciso dar um jeito de retirar CO2 e SO2 dessa borracha quando é queimada. E aí ele dá algumas substâncias. Ele diz, por exemplo, que o fenol entra em equilíbrio e libera H+, e a constante de equilíbrio vale 10 a menos 10. Ou seja, é um valor de constante baixo. Isso significa que tem muito pouco produto sendo produzido. Piridina deixa o meio básico, com constante de equilíbrio de 1,7 vezes 10 a menos 9. Metilamina deixa o equilíbrio básico, porque libera OH-, e a constante vale 4,4 vezes 10 a menos 4. Está aumentando. Hidrogênio-fosfato de potássio deixa o meio básico e a constante de equilíbrio vale 2,8 vezes 10 a menos 2, ou seja, ela é bem alta.
E o hidrogênio sulfato de potássio pode perder um H+, e deixa o meio ácido, com constante de equilíbrio de 3,1 vezes 10 a menos 2. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é... O que você tem que ter em mente para poder resolver essa questão? Você tem que se lembrar que quando você queima borracha, ainda mais de pneu, que é vulcanizada, que tem enxofre, ele produz CO2 e SO2, que são chamados óxidos ácidos, porque reagem com água formando ácidos, segundo essas reações aqui, ó. Tanto o CO2 reage com água para produzir ácido carbônico, quanto o SO3 reage com água para produzir o ácido sulfúrico. E a gente não quer que isso aconteça, porque senão eu vou ter uma grande intensidade de chuvas ácidas. Então eu preciso dar um jeito de tirar esses dois óxidos do processo de queima da... Para que isso aconteça, eu preciso dar um jeito de jogar alguma substância que seja básica nesse meio. Só que ela tem que ser básica e, aliado a isso, ela tem que produzir base com grande intensidade. Então a sua meta é procurar, dentre essas listas de 5 reações, a solução que produz base com o maior valor de K possível, para indicar que a concentração do produto é maior que a do reagente. Lembra dessa ideia de que o valor do Kc fala da intensidade da reação? Não? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui. Olha só, que produz base são só os 3 do meio. E a que produz base com maior intensidade é o hidrogênio fosfato de potássio, onde o K é o mais alto de todos. Então a melhor substância para jogar aqui é hidrogênio fosfato de potássio, pois ele retiraria esses óxidos do ambiente. Beleza? Uma questão só de interpretação de texto e análise bem do comecinho do que significa equilíbrio químico. Agora a gente tem um exercício que também é super recorrente no Enem, que é um exercício de cálculo estequiométrico misturado com concentrações de soluções. Olha que exercício bacana e muito bem feito. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íons nitrato, que é o NO3-, para 0,009 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros. E, portanto, para tanto, tem em suas mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, que tem 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do volume de solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Bom, a ideia é que eu preciso jogar nitrato dentro de um tanque, de modo que a concentração aqui no final vai ser 0,09 mol por litro. Beleza? Lembrando que a gente vai desprezar o fato de que eu vou jogar um líquido aqui dentro e o volume vai aumentar. Eu vou desconsiderar o fato de que o volume aumenta e vou considerar o volume final do tanque como 5.000 litros. Isso é uma aproximação, mas ela casa muito bem com a resposta. Ok. Para um tanque de 5.000 litros, se eu preciso de 0,09 mol por litro, a gente pode fazer uma regra de 3 assim. Ó. Em 1 litro de solução tem que ter 0,09 mol de nitrato. Como o volume do tanque é de 5.000 litros, eu preciso de 45 mols de nitrato. Então, necessariamente, eu tenho que jogar 45 mols de nitrato ali dentro. Agora, dá uma olhada nisso. Eu preciso jogar 45 mols de nitrato. Mas quanto equivale a isso a nitrato de cálcio? Bom, quando o nitrato de cálcio cai na água, ele sofre um processo de dissociação e produz cálcio 2+, e 2 nitratos. Lembrando que se eu preciso de 45 mols dele, por estequiometria de 1 para 2, aqui a quantidade é sempre metade. Então, no momento em que eu preciso de 45 mols desse, eu tenho que jogar apenas metade, 22,5 mols do nitrato de cálcio inteiro. Tudo bem? Esses 22,5 mols equivalem a uma certa massa. Como é que eu faço essa lógica? 1 mol de nitrato de cálcio pesa 164 gramas. E eu descobri isso somando os valores das massas que ele deu no enunciado. Bom, 1 mol de nitrato de cálcio pesa 164 gramas.
Aqueles 22 mols e meio equivalem a uma certa massa de 3.690. Ou seja, eu preciso jogar 3.690 gramas de nitrato de cálcio para que esse nitrato seja equivalente a 22 mols e meio de nitrato de cálcio, que quando cai na água vira 45 mols de nitrato, que era o que eu precisava. Beleza? Tá, só que eu não tenho isso aqui sólido. Eu tenho uma solução de nitrato de cálcio de concentração 90 gramas por litro. Tá, mas e aí, como é que eu faço para resolver isso agora? Bom, muito simples. 1 litro da solução tem 90 gramas de nitrato de cálcio. Mas você não precisa de 90 gramas, você precisa de 3.690. Tudo bem? Com 3.690 gramas, eu preciso de um volume V da solução. E esse volume V equivale a 41 litros. Ou seja, 41 litros de solução equivalem a essa massa de nitrato de cálcio, que quando convertido para mol, dá 22,5, que quando cai na água, gera 45 mols de nitrato, que é o que eu preciso para suprir o 0,09 mol por litro em cada um dos 5.000 litros do tanque. Beleza? Tudo bem? Sucesso? Sem problemas? Aí a gente fica com a alternativa B, que é a alternativa correta. Tranquilo? Sem problemas? Numa boa? Mesmo que seja uma sequência grande de regras de 3, você precisa de um raciocínio encadeado para poder resolver esse exercício. Mas ainda assim é um exercício tranquilo de fazer. Gostou? Curtiu? Numa boa? Se inscreve no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, a gente responde. Até mais. Um abraço.